Caríssimos amigos, é com muita alegria que nós nos reconectamos nesta noite abençoada, cujas bênçãos de Deus recaem inevitavelmente em todos os seus filhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso dai-nos hoje, perdoa-nos, à medida que formos perdoando aqueles a quem temos ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o poder e o reino é a glória para todo sempre. Essa foi a prece que Jesus formulou quando indagado pelos seus discípulos acerca dessa comunicação com a divindade. Simples, concisa, que Allan Kardec inseriu dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, analisando cada frase para estabelecer claridade acerca do que Jesus estabeleceu naquele dia, naquele momento, quando construiu essa oração a partir de uma solicitação daqueles que eram os seus pares, os seus amigos, os seus companheiros de jornada. É curioso, porque a oração, na linguagem dos espíritos, é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Foi o que os espíritos definiram como o processo da oração. Esse ato, ele traz características que revelam a nossa ancestralidade arquetípica. As plantas, quando elas se movimentam no seu movimento de crescimento, elas o fazem na direção do sol. Os pássaros cantarolam ao alvorecer, anunciando que a claridade está chegando. Há em tudo, em a natureza, uma reverência ao Criador. O ato de orar é essa comunicabilidade espontânea que se faz em todos os reinos, incluso aqueles que somos na condição humana, experimentando enquanto espírito a nossa trajetória evolutiva na direção da perfeição. Orar a Deus é estabelecer uma comunicação com Ele, é vincular-se a Ele. E como todo diálogo, ele é distinto, ele não se repete. Nada obstante a construção do Pai Nosso e a repetição que se estabeleceu ao longo do tempo na cristandade, Jesus não repetiu sequer uma vez nem o Pai Nosso, nem uma outra oração. Porque nós não repetimos o diálogo que estabelecemos com quem nós amamos. Os nossos telefonemas sempre são inéditos, ainda que guardem a mesma característica de emocionalidade, de afetividade, de emocionalidade, de tom, timbre e volume de voz, mas sempre a mensagem é única, é daquele dia, ela é singular. A relação com o divino, portanto, ela deveria ser sempre assim, espontânea, que deveria se estabelecer inédita, irrepetível, portanto, profunda. Mas a tendência da nossa relação com Deus é estabelecermos um diálogo com Ele meio atravancado. Nós construímos a nossa relação com Ele um tanto quanto cultista, pela repetição das falas. Nós não nos damos conta de que dialogar com Deus é tal como se dialogássemos com o outro, onde a gente pensa no outro, se aproxima do outro e fala com o outro. Quando pegamos um telefone, pensamos no outro, nos aproximamos teclando ali
o teclado, a chamada, e depois nos comunicamos com o outro. É do mesmo jeito com a divindade. Não há aparato mais complexo para falar com Deus. Não há um lugar, não há uma postura que signifique de que nós, naquele lugar ou naquela postura, nós nos comunicamos com a divindade. A comunicação com a divindade, ela é muito mais flexível, livre, bonita, aberta, universal. Então, nós perdemos essas referências porque nós, enquanto humanos, às vezes nós colocamos regras em tudo e na religiosidade isso compôs na manifestação dos cultos. E às vezes a gente se perde no culto e esquece do divino. A comunicação empobrece, enfraquece. Como fazia a minha avó? Enquanto ela estava na ladainha, ela interrompia a ladainha e dizia, olha, tira o peixe aí do fogão. Ela estava orando com o divino ou ela estava tomando conta da cozinha? É assim. Nós criamos e estabelecemos na relação da prece uma obrigação no sentido de um ritual puro e simples, que às vezes se constitui num ato externo do qual a nossa alma não participa. É interessante analisar isso, porque a prece não está na longura, na quantidade de palavras. Jesus deixou isso muito claro. Quando orares, fecha a tua porta, ora no teu quarto, falou quarto, não falou nem templo, quarto, e ora ao teu Pai em silêncio. Não é pela multiplicidade das palavras que sereis ouvido, porque ele já o sabe antes mesmo que lhe o peçais. Ou seja, Deus já tem ciência, nós oramos por uma necessidade nossa. Fechar o quarto é ir para dentro de nós mesmos. Não é a quantidade de palavras e o número de repetições que vai cansando o divino, como um filho pedindo para o pai, e o pai se cansa e tá bom, faz, aí cede. Não, não é assim. Deus não nos concede respostas pela insistência de uma oração repetida, neurótica. Compreendemos a razoabilidade dos cultos que elaboram as suas comunicações com o divino, usando repetições. Tudo bem, desde que a alma faça parte, desde que seja o coração que se comunique, e de que o culto seja uma estratégia simbólica da relação com ele. Tudo bem. Nenhuma crítica a nenhum culto e a nenhuma religião. Se eu oro sentado, deitado, em pé, de joelhos, a moda maometana, de pé, não importa a forma. Importa como a alma se posta. Essa é que é importante. Se eu acho que determinada postura, ela me inclina ao divino, tudo bem, se o meu coração fica mais sensível. Por isso, eu me lembro de uma certa feita, um filho de um amigo meu dizer, bom, mesmo é ser espírita, né? Mas por que, meu filho? Porque a gente, para orar, a gente pode orar deitado. Ele, meio acomodado, deitado, fazia as orações, e não precisava de uma postura habitual de outras religiões. E o meu amigo sorriu, e disse, meu filho, mas não faça da oração uma acomodação, você deitado aí você vai acabar dormindo. E é verdade, às vezes para orar, a gente está tão cansado no final do dia, que a gente é melhor ficar sentado ou em pé, para não dormir, porque senão a comunicação fica interrompida. Ou então, se a gente quer dormir durante a oração, diante do diálogo, também nada contra, a gente deita, vai orando e desconecta do corpo e continua, quiçá, sintonizado com a divindade, se a oração é sincera e parte do coração. Porque todo culto, ele é válido se o coração permeia a transposição desse culto ou obedece às regras propostas por essa ou aquela seita, religião ou filosofia espiritualista. Assim sendo, é de bom tom olharmos a oração como esse ato espontâneo da criatura que se aproxima do Criador, põe-se em comunicação com ele, e estabelece-se um nexo de comunicação, onde a qualidade é mais importante do que a quantidade, onde a energia que verte do coração é mais importante do que a elaboração das palavras decoradas, por exemplo. Eu posso recitar o Pai Nosso, por que não? Mas se eu recito o Pai Nosso só de memória, estou fazendo outra coisa, a outra coisa que eu estou fazendo, e o Pai Nosso é apenas uma recitação de memória. Eu, particularmente, sei algumas preces de cor, e posso fazê-la escrevendo uma carta.
Mas o meu coração está na carta que eu estou escrevendo, não está no que eu estou recitando. Eu estou recitando apenas num ato automático de memória. A oração não é uma memória automática que se faz presente. É a alma que toma conta da nossa estrutura corpórea e expressa-se no silêncio ou na fala, independente de lugar, de postura e de quantidade de palavras. Porque o que vale é a intensidade. Porque às vezes nós tentamos compensar a escassez do fervor e da sinceridade com o tamanho da prece. Mas Jesus já nos advertia isso, mostrando que a prece é esse ato de circunspecção, que não deveríamos fazer como fariseus nas ruas para serem vistos pelos homens, que fizéssemos no quarto, falando-nos da sensibilidade que deveríamos ter para esse ato íntimo com a divindade. Não é para os outros verem, é para que nós possamos nos conectar com o divino e nos abastecermos da divindade. Porque o Pai já sabe o que precisamos, mas quando nós o fazemos, nós nos encharcamos da divindade, porque o ato de oração não é um ato meramente formal, oral, se fala, é um ato energético, é uma conexão cósmica. O pensamento, o sentimento se associam e a alma mobiliza esse conteúdo de energia e ela se espraia numa expressão que hoje a documentação das pesquisas científicas mostram o quanto de valor tem na saúde, na recuperação das pessoas no campo das suas enfermidades, quando se ora ou quando alguém ora por elas, intercedendo pelas mesmas. Então, a oração, à luz do pensamento espírita, deve ser vertical, sincera, fervorosa, partindo do coração, espontânea, de improviso e simplesmente expressando o que nos vai nas entranhas da alma para as entranhas do divino. E através disso, nós pedimos, ou agradecemos, ou louvamos, ou fazemos uma mescla das três proposições. Essa é a forma de nós nos relacionarmos com Deus, como nós nos relacionamos com um pai ou uma mãe. A gente telefona e pede, ou então agradece, ou então louva a relação. Quanto mais precarizado estamos evolutivamente, mais nós transformamos a nossa oração num petitório. A gente pede, às vezes lembra de agradecer, às vezes nem lembra, só agradece quando se salva de alguma coisa grave, se subtraiu alguma situação traumática, aí a gente agradece. Mas somos escassos no agradecimento. A gratidão é escassa nas nossas relações e com o divino também. E louvar a divindade, às vezes, está presente, sobretudo nos espíritos nobres. Eles não têm nada que pedir. Eles têm apenas a agradecer e a louvar, reconhecer a divindade, a grandiosidade de Deus, nos provendo, nos nutrindo, nos embalando em toda a sua amorosidade cósmica. Quanto mais o espírito é superior, menos ele pede, mais ele agradece e, sobretudo, reconhece. Quanto mais a gente é precário, pequeno, estamos ainda mais egoisticamente nos relacionando com Deus, a gente pede muito, agradece às vezes e louva de vez em quando. Mas não é errado isso. Isso são níveis de consciência que fazem parte da nossa relação com Deus. O importante é que a gente se comunique com Deus. Não deve ter um horário, mas pode acontecer várias vezes ao dia. Às vezes a prece é uma frase, como Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é uma oração. Curiosamente, é uma oração. Jesus fez inúmeras orações, além daquela que ficou reconhecida pela cristandade, que foi o Pai Nosso. A despeito de um pedido, ele a construiu. Mas Jesus ora muitas vezes. E todas as orações que Jesus faz, ela se caracteriza pelo esse link com a divindade, pela essa relação de unidade. Mas o Espiritismo vai mais além quando fala da oração. Ele nos concita a usar a oração como alguém que lava a alma, a exemplo de quando tomamos banho para lavar o corpo.
de que devemos usar a oração pontualmente, de uma forma mais estrito senso, de diálogo, quando vamos adormecer, vamos sair do corpo, quando retornamos no amanhecer, quando despertamos, agradecer a Deus, agradecer tudo que temos, o corpo, a vida, o alimento, a casa, o acolhimento, os pais, a família, enfim, agradecer. Se pudéssemos agradecer, já reduziríamos o número de pedidos, porque a gente vai ver que a gente é mordomo da divindade, que a gente precisa se apropriar do ponto de vista espiritual e que nós somos agraciados. Então a oração pode surgir numa frase, num momento, no meio do dia. São as orações propriamente ditas, às vezes de uma forma mais contrita, mais solene, numa circunstância da vida. Mas a oração, ela tem um outro sentido, além dessa oração propriamente dita, essa oração onde se estabelece, se interfone com a divindade, onde a criatura fala com o Criador. Nós podemos fazer da oração um exercício de autorreflexão. Os espíritos alinhavaram Allan Kardec que poucos de nós fazemos da oração um estudo de si mesmos, bem apropriado para essa época de endemia, epidemia e pandemia. Por quê? Porque temos tempo, estamos reduzidos à nossa movimentação externa, socialmente falando, e temos uma sobra de tempo que às vezes a gente não sabe o que faz com o tempo, e poderíamos usar a oração para esse movimento de interiorização, de mergulho interno, e poder assim fazer um inventário de nós mesmos. E os Espíritos dizem isso a Allan Kardec, quando Allan Kardec fala das pessoas que oram muito, mas têm um comportamento equivocado. E ele diz que o problema não é da oração, que a oração é sempre boa, é daquele que usa esse instrumento, que usa esse recurso de uma forma inadequada. Ele faz como se Deus precisasse de oração, então ele ora para Deus para se ver livre, para Deus indutá-lo, mas ele não muda de comportamento. Ele não muda de comportamento porque ele não está ocupado consigo no seu movimento de transformação. Fazer a oração como estudo de si mesma, um estudo de si mesmo, é uma das vertentes nobres da oração, no qual eu me faço um movimento de circunspecção, na perspectiva da meditação, e mergulho nas minhas entranhas, acompanhado do meu anjo guardião, que me suscita a pensar, que me dá insights, permitindo-me que, ampliando o estado de consciência, eu possa mergulhar nas minhas sombras e conectar-me também com a luz. O estudo de si mesmo não é só ver aonde a gente está imaturamente posto, mas é também aonde a gente está com as competências em movimento já. É fazer esse olhar mais grandioso, mais amplo, mais profundo. Mas a oração não se reduz a esse diálogo circunscrito e a esse mergulho dentro de si mesmo. Há um outro movimento que os Espíritos nos chamam a atenção para a oração, quando nos convidam a pensar na oração como o proceder no bem, como a prática do bem. Essa é a oração no lato sensu. Poderíamos dizer, portanto, que quando você exerce uma atividade amorosa, você está conectado ao divino, está em oração. A oração enquanto ação. É melhor conceber a oração como arar do que orar e ficar apenas nos lábios. Ou seja, se o meu diálogo estrito sensu com Deus não me converte em alguém melhor e não me converte em alguém na ação do bem, essa oração é apenas ritual. Que eu penso que estou quite com Deus, como se Deus precisasse que eu fizesse oração para Ele, é uma coisa pequena. A oração, ela precisa ter esses níveis de aprofundamento. O diálogo propriamente dito, o mergulho dentro de mim mesmo e a ação do bem no exercício do amor profundo. Um ato de amor ao próximo é um ato de conexão cósmica, é um ato de oração. Poderíamos dizer que a vida de Jesus foi uma oração. A vida de Jesus, no contínuo da sua movimentação na Terra,
foi uma oração porque a sua ação sempre era uma ação sagrada. Não havia nenhuma circunstância em que Jesus não pudesse estar tendo uma atitude de compaixão, de encanto, de beleza, de erguimento, de enaltecimento do bem. A atitude de Jesus continuamente é a atitude de um ser iluminado. Então a ação dele era de alguém que, conectado permanentemente com o divino, sempre estava a serviço de Deus. Mas ele tinha os momentos, até para nos ensinar, onde esse diálogo ele era mais estrito, contrito, circunstancial. Então, se nós pudermos combinar essas 3 dimensões da oração, nós haveremos de transformar a nossa vida na relação com a divindade, num processo continuamente crescente. Na oração propriamente dita, pedindo menos, agradecendo mais e louvando sempre. Na oração do autoconhecimento, transformar a oração num processo meditativo para mergulhar dentro de mim mesmo, para ver o que eu preciso melhorar e aquilo que está bom que eu posso incrementar. E na terceira perspectiva, sincronicamente, sinergicamente, quando eu transformo a minha ação numa oração. Orar como sinônimo de arar. Porque lábios que rezam e mãos inoperantes é muito triste. É melhor mãos úteis do que lábios que oram sem converter a oração em prática. Então o Espiritismo nos alarga a percepção da oração sem exclusão, porque são 3 movimentos sinérgicos, sinfônicos, que se associam e que nos impulsionam num movimento de autoiluminação e de iluminação do mundo onde estamos inseridos. Precisamos do diálogo contrito, precisamos de estudar a nós mesmos e precisamos do trabalho do bem como resultado do autoconhecimento e da conexão do meu diálogo com o divino. Eu me convirto na atitude do bem, na ação da caridade. Vejam que aí nós temos uma performance da oração inteiramente diferente daquelas que estamos habituados a ver no mundo, quando a oração às vezes ficou restrita a uma obrigação cansativa, aonde a gente acha que os benfeitores espirituais, aqueles seres angelicais, eles nos atendem porque a gente apoquenta eles, ou transformar a oração numa negociação com o divino, a gente tenta comercializar com o divino, barganhar com o divino, ou a oração como uma ocupação de tempo, no qual o nosso coração às vezes não toma parte, onde a oração às vezes está mais na forma na qual nós emprestamos importância do que é o fundo, ou seja, naquilo que aparece, do que na verdade naquilo que é por dentro. Uma oração, portanto, que é mais exterior do que interior, que é mais para ser visto, que é mais para chamar atenção, que é mais pela melodia com que ela é estabelecida, pela quantidade de palavras, pela repetição, ou pelas posturas físicas, do que propriamente pela postura da alma, pelo fervor, pela sinceridade, pelo compartilhamento do coração do filho, que se projeta no coração do pai, num movimento interativo, sinérgico, de mão dupla. Vejam, portanto, que nesses dias de pandemia, a oração é esse instrumento valioso, porque eu posso converter a minha oração propriamente dita, aquele momento de diálogo, num momento de intercessão pelos sofredores. Exercitar não orar só por mim, pela minha família, pelos meus amigos e pelos meus parentes. Orar por aqueles que estão abandonados, sob as marquises. Orar por aqueles que estão aguardando a contaminação ou que já estão contaminados e não tem para onde ir, porque não tem nem recursos para chegar aonde se deveriam ser atendidos. E se chegasse, às vezes, o sistema público está falido. Orar por aqueles que não conseguem ter dinheiro para comprar uma máscara que seja suficiente para ser atendido, que não conseguem comprar sabão para poder também fazer a higiene pessoal e muito menos o álcool gel nessa composição mínima de autoproteção e de higiene.
porque não tem dinheiro para comprar isso, dinheiro é para comida. E olhe lá, porque agora estão semi-desempregados ou desempregados. Orar por eles. Se nós fizermos isso, é uma intercessão. Mas se fizermos isso, para além disso, fazermos uma movimentação do bem, é grandioso. Porque só orando, nós interferimos energeticamente. Mas quando nós convertemos a nossa oração, que nos transforma em atitudes bondosas, de generosidade legítima, de fraternidade autêntica, aí a gente contribui com quem está na periferia, aí a gente leva o farnel. Como hoje vi num vídeo, o qual nós postamos na nossa rede social no Instagram, a jovem descendo do carro e levando a comida para os homens que estavam debaixo de uma marquise. Ela protegida, naturalmente, na sua higiene pessoal contra o coronavírus, e ela distribuindo os gêneros. E eu coloquei no Instagram, um anjo que vai ao encontro daqueles que são os marginais, que estão marginalizados pela sociedade, que não tem cidadania porque não tem acesso aos seus direitos. Mas Deus não esquece deles e envia esses anjos, que ao lado da oração tem uma ação de engajamento social e alivia pelo menos por uma noite a fome do estômago que ronca, melhorando a nutrição para o enfrentamento dentre as inúmeras vulnerabilidades a que estão submetidos, o vírus que pode levá-los pela escassez de energias físicas, pelo estado de depauperamento com que o corpo foi entregue, às vezes, nas dependências de substâncias, ou pela idade, cuja andança na vida, no cotidiano, das ruas, levaram ao envelhecimento e a um processo de vulnerabilidade fisiológica para o enfrentamento de qualquer doença, quanto mais a de um vírus, que é simples, mas que é fatal quando pega uma pessoa completamente vulnerabilizada. Ali estava um anjo. Isso é uma oração nesses dias que podemos fazer. Um telefonema no qual a gente possa conectar-se com alguém que está em sistema de isolamento, na posição de um avô, de uma avó, ou de um amigo solitário, que vive a solidão, que pode ter até muitos recursos, mas não tem amigos, só tem dinheiro. Ou então que não tem recursos e está só, porque é uma pessoa idosa, está isolada dos seus outros parentes, e nós podemos acessá-la pelo telefone, pelo Skype, ou então pelo WhatsApp. Nós podemos chegar lá numa ação, numa oração-ação, além de orarmos por ela. Esses são dias onde a nossa oração ela pode se transformar num hino de enobrecimento social, quando nós nos vinculamos a uma ONG, e podemos levar um medicamento, podemos levar um farnel, podemos levar um aparelho de proteção pessoal, que pode ser aqueles ingredientes normais de máscara, álcool gel, detergente, sabão, mas pode ser um equipamento de proteção que os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, os faxineiros que trabalham no hospital necessitam. Quanta necessidade existe dos EPI, dos equipamentos de proteção individual. E se eu tenho recurso, por que não transformar minha oração distribuindo bênçãos, a exemplo do que Zaqueu fez quando no encontro com Jesus? Se eu defraudei alguém, eu vou retribuir dobrando o que eu lesei. E vou pegar a metade do que eu tenho e dividi-la entre os pobres. Ou seja, transformar a riqueza multiplicando em bênçãos de consolo e atendimento àqueles que falecem na marginalidade. Hoje, por exemplo, no nosso país, para quem vive no Brasil, está me ouvindo como internauta, nós temos um índice de aumento estratosférico do desemprego por conta do coronavírus. Saímos daquela margem de 11 a 12 milhões, beirando os 30 milhões, em função dessa crise que não tem horizonte para terminar. Quantas orações agora devem vir pelos braços? Quanto compartilhamento? Quanto distribuição das nossas riquezas materiais, mas também das nossas riquezas de competência? Porque ninguém está destituído de recursos que não possa compartilhar numa oração-ação. Ninguém. No mínimo, a oração singela.
e, no máximo, a compaixão presencial. Mas vale uma carta, vale uma música, vale um vídeo estimulando ao otimismo, vale um abraço dado da janela, vale um canto solitário, feito no seu equipamento e depois postado para levar otimismo e esperança àqueles que estão à margem do caminho. Vale um zap para quem está na periferia. Orar junto com a pessoa que está ali no zap, que você não pode ter acesso porque tem uma comorbidade, porque tem uma idade avançada, mas você não perdeu o contato com aquele que mora na periferia, que pode ser um funcionário teu, que pode ser alguém que pertence ao grupo do qual tu participas, no campo assistencial na periferia, e tu tens o telefone e tu podes acessá-lo. Não tem nenhuma circunstância onde nós não podemos ser úteis. Dar e dar-nos. Porque dar é fácil, mas quando a gente se dá, é grandioso. Quando os discípulos se assustaram com Jesus, quando no templo, onde para os judeus estava a centralidade da reverência a Deus, uma mulher deitou uma moeda no gasofilácio, onde se faziam as oferendas, e diante daquela mulher presenciada pelos discípulos e por Jesus, Jesus destaca que aquela mulher deu daquilo que lhe era necessário, de que ela deu muito mais do que os outros, porque a quantidade do que eu dou, às vezes é o que sobra, mas aquela mulher estava dando do que ela precisava. Mas em seguida entra uma serviçal e começa a limpar o templo, e Jesus destaca que aquela mulher, diferentemente da outra que deu do que necessitava, aquela outra estava dando de si mesma. Então, não só dar-se, transformar a minha oração ação em um ato de compaixão sábia, que é capaz de revolucionar, porque é capaz de tirar por uma noite alguém que está com frio através do agasalho, ou então tirar da fome em função de uma sopa quente que eu levo numa noite na rua, ou de um farnel na periferia que assegura a vivência pelo menos por uma semana, ou quem sabe por 15 dias, e dependendo do tamanho do farnel, por um mês, porque habitualmente quem mora na periferia, eles se multiplicam, porque não tem consciência de um planejamento familiar. Enquanto, dizia Chico Xavier, os mais ricos fazem menopausa, os pobres fazem menos pausa e se multiplicam. Então, a miséria está aí no nosso país hoje, no Brasil e em outras nacionalidades igualmente. E nós podemos até durante o sono sair do corpo para ser com esses nossos irmãos, com a nossa presença energética, com a nossa oração, ação ali desdobrado do corpo, beneficiando aqueles sofredores, ou podendo fazer, mesmo no estado de vigília, a doação de energia para quem está no estado de vulnerabilidade, no hospital, numa UTI. Você pode ajudar alguém que está na UTI. Reserve um tempo do dia por 5 minutos, 10 minutos, para orar em prol daqueles que estão agonizando, para que desencarnem melhor ou para que possam retornar à vida física, em que você disponibiliza a sua energia física para que Deus faça o que lhe convir, deixando sempre ao divino a manipulação das tuas energias para transformá-las em bênçãos. Enfim, tu podes fazer da oração um motivo para ter mais felicidade, para viver mais plenamente nesse tempo de pandemia e convertê-la num manancial de bênçãos, como uma luz que se acende no lar e que se extrapola pelas janelas, iluminando os vizinhos. Mas mais do que isso, tu podes te transformar, todos nós podemos nos transformar, através da oração-ação, num cálice, levando a linfa pura a quem está em regime de necessidade, tendo sede de pão. Pai nosso, a fala de Jesus, todos somos irmãos,
Quando ele diz Pai Nosso, significa que somos uma só família. E quando ele fala do pão nosso de cada dia, é um pão, com uma possibilidade mínima de alguém sobreviver com dignidade. E se fizeres isso, faça, de tal modo disfarçando o exercício da caridade, sem humilhar o outro, fazendo o outro ter a impressão de que é ele quem te beneficia. Porque quem ama é capaz de exercer a oração nessa perspectiva, não deixar o outro constrangido pelo ato de doação, de compartilhamento, de solidariedade, que ele faz naquele momento ao lado do outro, veiculando bens, presença, cuidados. Portanto, essa caridade que se disfarça para não constranger e não ferir ninguém. Todos nós podemos fazer do Pai Nosso uma prece tão curtinha, uma experiência iluminativa, seja para nos encharcarmos de força e vencermos o nosso medo, seja para orarmos para os outros que estão em processo de dilaceramento emocional, vivendo um luto ou a iminência de um luto, seja o Pai Nosso para descobrirmos a nós mesmos como irmãos e fazermos um mergulho para saber o que nós precisamos melhorar para sermos filhos mais bem amados. Seja o Pai Nosso como uma conversão de ação do bem contínua que nos faz uma prece ambulante, um luzeiro que caminha e aonde chega proporciona bem-estar, iluminação e aconchego. Vamos para as perguntas. A oração tem o poder de mudar algo que está para acontecer no futuro? A oração intercessória, ela pode mover uma situação que eu possa vir a experimentar. A divindade, através dos seus prepostos, podem subtrair uma ocorrência que venha a se dar se eu faço uma intercessão e se isso for o melhor para mim. É como Jesus dizia: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. O cálice não era a crucificação, porque morrer para alguém da estatura do Cristo não tinha o menor significado. Jesus não tinha medo de morrer. As pessoas pensam que Jesus está com medo da cruz. Os discípulos todos, com exceção de João e de Judas, que se suicidou, todos os outros 10 discípulos morreram flagelados, com flechada, apedrejados, crucificados, todos. Simão Pedro pediu para morrer de cabeça para baixo. Então, não era a morte que Jesus falava. O cálice quiçá era ver os seus irmãos, os seus queridos irmãos, os seus diletos irmãos pelos quais ele veio, se acumpliciando com a lei, levando-o um karma que deveriam arrastar por séculos. Era essa dor, a dor moral. Então ele rogava a Deus, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Assim devem ser as nossas preces intercessórias por alguém ou por nós mesmos. Podemos pedir, mas não nos esqueçamos de subordinar à sabedoria cósmica, que sabe o que é melhor para nós, mas nos abre a possibilidade e a liberdade de receber a nossa manifestação, a nossa solicitação, que é levada em conta. Mas se aquilo que você pediu não foi capaz de remover aquela prova, aquela expiação, aquela circunstância, e ela se deu, é porque aquilo era o melhor que poderia se dar. Nunca se revolte, porque Deus é a perfeição em todas as suas qualidades que podemos entrever. Não há da parte de Deus falha, erro. Deus é absoluto na sua perfeição. Nós somos seres falíveis, perfectíveis, no movimento de aprimoramento, mas nós somos os filhos. O Pai, o Criador, ele é soberanamente justo, bom e sábio. É soberano, é absoluto. Então, tenhamos humildade,
Podemos fazer uma intercessão para que o nosso ente querido sobreviva, por exemplo, a uma ocorrência de um internamento grave, mas subordinemos a nossa oração a Deus, porque só Deus sabe se é melhor para ele ficar ou ir. Vai levar em conta a tua oração. Não é que a tua oração não teve força, porque a gente tem essa mania de dizer prece poderosa. Tem até, às vezes, movimentações religiosas que se apoiam nessas falas porque elas chamam a atenção. Toda prece é poderosa, de qualquer pessoa. Quando a gente empresta alguém para fazer a nossa prece, intercessão a nós, às vezes é um movimento de autodesqualificação. Muitas vezes uma mãe chega e diz para mim, ore pelo meu filho. Eu digo, eu vou orar, mas não deixe você de orar, porque a sua prece é de mãe. A minha é de um amigo. Então a prece de mãe, ela tem muito mais fervor, sinceridade, engajamento do que a prece de um amigo. Mas as pessoas às vezes acham que a prece de um religioso ou de uma pessoa de referência, de um pastor, de um padre, de um rabino, de um sheik, tem mais poder. Não tem mais poder. A sua prece, ela está investida de você e o Pai as ouve a todos. Porque a divindade, ela está aberta a todos, ela não faz preconceito, nem seleção, nem hierarquia. O sol nasce sobre bons e maus, a chuva cai sobre justos e injustos. Jesus foi claro acerca dessa equanimidade da divindade. Então, ore, mas diga sempre no final, que seja feita a tua vontade, Senhor. A erradicação de uma enfermidade, a desencarnação que pode ser subtraída e você ter uma sobrevida. Por que não podemos orar? Podemos e devemos orar se a gente acha que a gente pode precisar mais um tempo. Agora tem gente que quer orar e ter sobrevida, quer ter uma sobrevida sobre a sobrevida, quer ficar imortal no corpo, sempre ter uma alegação. Não, é porque o meu filho depois vai ficar do neto, depois... Esses não querem enfrentar a desencarnação e querem barganhar com Deus. E começam a dizer para Deus que eles são mais úteis se ficar no corpo, às vezes estão caquéticos. Deus já está querendo ele de volta para que ele reencarne e toque agora com mais vigor, com mais sabedoria, a vida. Ele está dando mais problema do que ajudando. Mas alguém apegado ao corpo pode fazer uma oração intercessória, mas ela é egoística, ela não é intercessória. Eu que estou com medo de morrer porque eu não sei para onde eu vou. E aí eu oro e peço uma intercessão. Portanto, a oração intercessória é válida. E é válida, inclusive, pelas pessoas que estão no mal ou que foram maus quando estiveram na Terra. Joana de Ângeles tem uma página sobre a temática da oração intercessória que é fantástica. Quando ela nos ajuda a pensar de que a oração por alguém que foi um malfeitor, ela é intercessão ao divino para beneficiar o malfeitor. Ela não é, de modo algum, algo que vai erradicar o mal do outro. Ela é uma intervenção. E nem por isso o malfeitor vai se grudar a você, ou os que forem a sua vítima vão te atacar porque você está orando por ele. Esse é o nosso pensamento pequeno, ainda da ideologia humana, desses processos políticos no exercício do poder, ainda tão rasteiros que nós vivemos, que a gente acha que se orar por alguém, pelo Hitler, a gente vai atrair os nazistas para a gente, ou se for vítima do nazismo. Não. É uma intervenção a Deus. As nossas preces têm que ser dirigidas a Deus. E se elas forem dirigidas a alguém intermediário, é como se fosse a Deus. E Deus vai responder através dos seus prepostos, de conformidade com a sua sabedoria. Tudo que se suceder será o melhor. Humildade para acolher a resposta da divindade. Eu vou juntar duas perguntas. Como explicar os bocejos durante a oração ou no culto do Evangelho? E além de bocejar, o porquê da sonolência repentina? Às vezes é uma interferência espiritual, cada situação é uma situação, aonde surge uma influência espiritual para que dormamos no Evangelho no lar, às vezes numa reunião de estudo, às vezes num culto religioso, católicos, protestantes, né? Surge uma sonolência para subtrair alguém a não ouvir o sermão nobre do padre,
a palestra espírita, o arrazoado do pastor protestante, a fala do rabino. Então, às vezes, vem um sono por interferência espiritual. Às vezes é o cansaço. A gente levanta, lava a face, caminha um pouco, fica de pé para não dormir. E quando a gente faz a oração, a gente está tão cansado que às vezes a gente é capaz de dormir durante a oração. E aí a gente atribui a agentes externos, mas não é. Às vezes é a nossa debilidade física, é o nosso processo orgânico que está solicitando temperança. Em algumas situações excepcionais, também pode se dar de que você, quando está orando, pode fazer um transe para auxiliar alguém, uma circunstância que era muito comum em Eurípides Barçanufo, por exemplo. Ele saía do corpo e ajudava alguém. Então, mas essas são situações mais excepcionais, que acontecem pontualmente e que pode emergir durante a oração uma doação ectoplasmática de fluidos para um agenciamento de um atendimento ali no grupo. Mas são situações singulares. Quando toda reunião eu bocejo, toda reunião eu sinto sono, vai ver que às vezes é um processo de perturbação, às vezes é o cansaço, você está no estafa, às vezes é um processo de hipnose externa, espiritual. Então a gente precisa fazer um inventário para avaliar o pelo que essa oração pode estar sendo interrompida ou afetada no momento em que ela está se estabelecendo. A prece de Cáritas, de tão bela, sabendo de cor, sempre me emociona. Dessa forma, creio que, embora dita assim, ela faz o link com o propósito de me religar àquele momento. Alberto, poderia responder e comentar, por favor? Toda prece que traga um conteúdo nobre pode ser repetida, guardando nessa repetição a alma conectada com ela. Às vezes, você quer fazer a prece de Francisco de Assis que você tem de memória. E você pode fazê-lo porque ela se encaixa naquele momento psicológico. E faz todo o sentido, porque você o faz contrito. Você faz cantando, você pode cantar. Como você pode fazer uma prece em silêncio, falada ou cantada? Não tem. A linguagem com que nós nos comunicamos com o divino não tem idioma. Então, as orações escritas, como a prece de Cáritas, de Ismael, de o Pai Nosso, de Francisco de Assis, ou atribuída a Francisco de Assis, aos franciscanos, todas elas são preces nobilíssimas, mas elas têm ter a ver naquele momento com o que eu quero dizer. E é de bom tom que se possa fazer a oração se colocando dentro. Porque eu posso fazer um Pai Nosso, porque às vezes é assim, eu estou falando com você nesse ritmo, nesse tom. Aí eu vou orar o Pai Nosso, aí eu digo assim, Pai Nosso no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, eu alterei o som. O que é que aconteceu comigo se eu estava falando de um jeito e fui para um outro mais rápido? Eu saí e fui para um automatismo cumprindo uma obrigação. Eu não estou orando o Pai Nosso, eu estou repetindo palavras decoradas. Então eu posso fazer um Pai Nosso e me colocar dentro do Pai Nosso que está nos céus, na terra, está no meu lar, está no lar do meu amigo, do meu inimigo. Venha a nós o teu reino, um reino que eu estou descobrindo, um reino de amor, de compaixão, de misericórdia que eu ainda não consigo compreender. Seja feita a tua vontade, que é sempre sábia, soberana, imensa. Veja, eu estou fazendo uma oração e eu estou me colocando nela agora aqui, do jeito que está vindo dentro da minha alma. Isso é uma oração que eu estou fazendo. Eu estou recitando o Pai Nosso e, de acordo com o meu estado de alma, nesse momento que eu estou fazendo essa fala, nessa live, eu estou me colocando dentro dela. Isso é uma oração. Então, essas orações, elas são grandiosas. Uma vez eu estava fazendo uma fala no grupo espírita que eu participava, Centro Espírita Ivon Costa, que era elucidativa para as pessoas que estavam iniciando o processo espiritual de tratamento de desobsessão. E eu fiz uma fala magnífica sobre a prece, extraordinária. E quando acabou, eu sentei
E tinha uma amiga que estava sentada no último banco e que estava ali naquela circunstância. E o grupo, era um grupo numeroso, que estava chegando à casa espírita pela primeira vez. A companheira que estava dirigindo a reunião levantou e começou a orar pelo Pai Nosso, começou o Pai Nosso. Quando ela fez isso, o grupo todo levantou e começou a repetir o Pai Nosso em voz articulada. A minha amiga que estava no último banco começou a rir, porque era o feedback acerca de tudo que eu falei, eles não entenderam nada, ou parcialmente, porque eram pessoas que não estavam familiarizadas com o Espiritismo e tomaram a fala do dirigente, que ocasionalmente começou pelo Pai Nosso, deu vontade nele começar pelo Pai Nosso, e levantou para que as pessoas pudessem vê-lo. As pessoas ergueram-se e começou a ressoar no ambiente a oração conjunta. As pessoas poderiam estar orando, poderiam, se conseguiram ancorar-se no dirigente e foram orando junto com a alma, mas algumas, muito por certo, estavam apenas fazendo uma repetição mecânica, como nós fazemos às vezes nas orações, sem que a nossa alma tome parte. A dificuldade é a alma tomar parte. Então eu posso usar uma prece escrita, posso, e às vezes devo quando não estou conseguindo concentrar. Às vezes estou tão perturbado que eu leio uma prece escrita para que a minha alma possa, apoiada nela, dar um salto de rompimento dos meus limites. Se eu tenho de memória, eu recito. Posso recitar até de mais de uma vez para romper com os meus embaraços, mas eu estou usando conscientemente aquela prece como um recurso de desbloqueio. Pode ser essa, pode ser aquela, a fim de que eu, apoiado nessa muleta inicialmente, eu possa então depois desabrochar e seguir. Eu posso cantar a prece. Estou com dificuldade de concentrar, estou atormentado, não estou conseguindo. Eu posso ler uma página de um livro, do Evangelho, do Novo Testamento, ou então eu posso cantar uma oração. É uma forma de eu me reconectar. Depois que eu canto, eu já estou em oração quando canto. E eu vou aumentando o meu padrão vibratório, e então depois a minha alma entra num espaço de sintonia mais amplo. Ela chora junto com o divino, ela graceja junto com o divino, ela rejubila-se junto com a divindade. Mas às vezes no início, aquele motor de arranque, eu precisei de uma oração que está num papel e que será nobre se ela é uma página que nos impulsiona para cima. O que eu posso fazer, mas espiriticamente eu devo me descolar, é de tentar só orar valendo-me de páginas escritas, porque eu vou criando um ritual. Eu vou criando uma dificuldade na minha relação, porque no dia que eu não tiver aquela página escrita, e se eu não souber de memória, eu não oro. Ou se eu precisar de um amuleto. Aí alguém me pergunta, mas pode orar com uma vela? Pode orar com vela, sem vela, com um monte de vela. Não é o problema, não é esse. O que fala com Deus é a alma, não é a vela que está na frente. A vela foi uma tentativa de subtrair a claridade que está dentro, porque a vela só ilumina por fora, não me ilumina nem pelas costas. E tem um tempo de validade. Mas a oração da alma que se inflama, ela se transforma num luzeiro. Mas alguém só sabe orar se tiver um amuleto, se tiver uma vela, se tiver, que faz parte do seu culto nobre. Nenhuma crítica, nenhuma censura às pessoas que para orarem precisam de um lugar, de postura, ou de um objeto que possa, sagrado, na perspectiva da compreensão dela, para poder conectar com a divindade. Nenhuma crítica, mas na perspectiva espírita, nós não precisamos das imagens, dos amuletos, das palavras sacramentais, das preces ritualísticas, porque a oração é uma relação espontânea, de improviso com a divindade. Ela não tem data para começar, não tem lugar, ela é uma oração como alguém que a qualquer hora pode pegar o telefone e telefonar para a mãe e para o pai, onde estiver, pode estar na rua, pode estar na esquina, pode estar na escola. O filho pode fazer isso com seu pai, com a sua mãe, quando está em aperto, quando está muito alegre, quando tirou uma nota boa, quando tirou uma nota ruim, quando se bateu, quando fez um gol. Ele pode ir para o celular e dizer, pai, fiz um gol, e rejubila-se com o pai no telefone. Por que nós não podemos fazer isso com a divindade? Então eu me lembro, certa feita,
que o amigo estava fazendo evangelho lá, e recomendou aos filhos que pudessem estar concentrados em Deus. Como eram crianças, ele disse: podem ficar contemplando uma obra da natureza e tudo bem. E ele foi conduzir a oração final. E quando ele foi conduzir a oração final, na posição de um educador, ele abriu um olho e de vez em quando fechou os olhos, mas de vez em quando ele abria um para dar uma conferida. E ele viu que o filho estava com o olho aberto. E ele acompanhou, foi fazendo a oração e abriu o olho de novo, o filho com o olho aberto. Até o final, o filho com o olho aberto. Aí acabou a oração, estavam todos ali, relaxados. Ele: meu filho, você concentrou? Eu disse: concentrei, papai. Mas casualmente, eu abri os olhos e vi que você estava com os olhos abertos. Aí o filho disse: pai, o senhor não disse que era para contemplar uma obra de Deus, concentrar? Ele disse: foi. Eu fiquei olhando para a mamãe. Veja a espontaneidade da criança. Isso é oração. Ele ficou olhando para a mãe, um ato de louvor, vendo a sua mãe, o ser que ela amava, que ele amava, como sendo um protótipo da criação divina. Esse olhar é o olhar dessa espontaneidade rica, que nos faz conectar com a divindade, sem rebuscamento, sem fórmulas, sem rituais. É uma comunicação livre, libertadora, se ela é feita de coração a coração. Uma das passagens mais lindas do Novo Testamento é a do Cristo no Horto das Oliveiras. Houve uma prece ou apenas a transfiguração? Naquele momento, Jesus viveu a dor no Horto das Oliveiras. E no Monte do Tabor ele se transfigurou. Acho que o questionamento, ele juntou essas duas ocorrências que são diferentes. No Tabor, é um processo de comunhão cósmica, onde se materializa dois espíritos luminares ao seu lado, que se transfiguram junto com Jesus, e foi de tal modo essa oração estática que se espraiou nesse fenômeno de materialização para os discípulos. E Simão Pedro queria montar uma tenda para eternizar aquele momento. Uma oração sincera, fervorosa, ela pode nos conectar de tal modo com o Criador, que ela nos linka e parece que o tempo ali se eterniza. Nós nos encharcamos da divindade. Quando voltamos ao estado de vigília, nós não somos o mesmo. E é indescritível o que sentimos. Seja falando, seja contemplando, seja no silêncio, seja cantando, podemos entrar em êxtase, que é um fenômeno de emancipação da alma, onde ela amplia o estado de consciência, sai do estado de vigília, amplia e faz uma conexão com os benfeitores espirituais, de tal monta, a exemplo do Tabor, que nós queremos montar uma tenda eternizando aquele momento. Mas é necessário se encharcar e voltar a viver como Jesus fez ao seu tempo, convidando os discípulos para se dirigir para as festas que se comemoravam naquela oportunidade, indo para onde estava o povo para ser atendido. Porque a nossa oração não pode ser uma atitude de mera contemplação egoística, insulado da sociedade. O êxtase é um fenômeno de conexão tão profunda que nos abastece e nos sustenta para que possamos colocar aquela energia vibrante, distribuindo através do nosso cotidiano, na ação com aqueles que caminham conosco. O Horto das Oliveiras foi uma outra ocorrência, aonde se aproximava o momento da crucificação. Ele leva os discípulos e os discípulos adormecem. E ele volta mais de uma vez no silêncio da oração e os discípulos estão dormindo. Numa caracterização da invigilância. Numa caracterização de que, em determinados momentos da vida, nós estamos sós. Nós precisamos fazer o testemunho solitariamente, tal como ele fez. E ali ele chora, como chorou outras vezes. A oração é um envolvimento tal que habitualmente as lágrimas falam o que as palavras não dizem. E elas se transformam em sacrossantas porque elas comunicam que a nossa conexão com Deus é profunda.
porque nós estamos dentro da divindade. E quando garantimos essa sintonia pela oração, ninguém é capaz de avaliar a transmutação que se pode estabelecer, seja num fenômeno qual aconteceu com Jesus, de transfiguração mediúnica e anímica, seja um fenômeno de alteração da fisiologia corpórea e de cura, de autocura. Quantas pessoas oram e se beneficiam pela cura. Então é fantástico a oração. Nesses dias, em Belém do Pará, tem se estabelecido uma atitude muito nobre e que nos encanta a todos. Os nossos irmãos batistas, portanto os evangélicos batistas, vão para as proximidades do hospital todos os dias, à noitinha, guardando a distância recomendada, trajando os recursos de autoproteção, oram, estendendo as mãos para o hospital, enquanto que do outro lado estão os funcionários, os médicos e os doentes, alguns dos quais vão para a janela ou para os corredores para verem aqueles cristãos autênticos orando. Quanta beleza, quanta riqueza! Eles o fazem num fenômeno de vigilância àqueles que podem estar às proximidades da morte, como aconteceu com Jesus. Porque os discípulos dormiram quando deveriam velar ao lado de Jesus. E esses irmãos protestantes, batistas, estão velando, orando pelos enfermos, que às vezes estão, alguns deles, para fazer o trespasse para o mundo espiritual. Então a oração com que Jesus nos ensinou, do êxtase ao momento culminante do sacrifício, são duas orações sagradas, dois momentos épicos na vida de um espírito que tinha na relação com a vida a sua movimentação, a expressão do amor máximo, o amor comunhão e o amor sacrifício, renúncia, devotamento daquele que estava no Horto das Oliveiras, antecedendo os momentos que ele seria aprisionado e correria para a cruz. Numa certa ocasião da minha vida, estava passando por um tormento e num ônibus mesmo conversei com o divino. Porque quando estamos atormentados, vemos o efeito da oração. A impressão é que o socorro é imediato. Sim, nunca a oração fica sem resposta. Foi Jesus quem afirmou isso. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta se vos abrirá. Buscai e achareis. Todos aqueles que nos lançamos na oração, sempre temos a ressonância divinal, que se faz mediada pelo nosso anjo de guardião, por um espírito a quem nós solicitamos ajuda, às vezes com a linguagem de santo, nas doutrinas católicas, ou de outra linguagem no culto, por exemplo, afro, aonde você faz a evocação de uma entidade divinal que está na posição de um orixá, por exemplo, de acordo com o culto, ou no candomblé. Quando nós oramos, essas entidades, em nome de Deus, vêm em nosso auxílio. E elas vêm e nos superdimensionam as forças, nos inspiram, desconectam interferências espirituais, ajudam-nos na nossa saúde física, emocional e psíquica, asseguram que a nossa saúde espiritual naquele momento melhore. Mas o ato da oração em si mesmo, promovido pelo indivíduo, já é um ato de fé, que é revolucionário para alterar a fisiologia. A ação da fé humana, ela é tão importante porque ela revoluciona o indivíduo na construção da sua própria saúde, dando-lhe força e lhe imprimindo um processo de autoempoderamento. Então, por isso Kardec analisou a fé humana e a fé divina. Então, a oração, ela tem uma dimensão humana, anímica, e tem uma dimensão espiritual para além do humano, quando os espíritos vêm e se conectam. A junção dessas duas movimentações é que fazem as pessoas alcançarem, numa linguagem simbólica, os ditos milagres, porque para o espiritismo tudo está em lei da natureza.
Às vezes os fenômenos são tão extraordinários que as pessoas acham que Deus subverteu as suas leis para atender uma rogativa. Não, é que nós transpomos os nossos limites e alcançamos alguns benefícios que pareciam inatingíveis e fora da natureza. Não há sobrenatural. Tudo é natural. Às vezes pouco frequente, inédito, não cotidiano. E quando acontece, a gente fica tão surpreso que a gente acha que Deus nos deferiu uma graça em exceção e nos conferiu um milagre. Na verdade, Deus não concede milagre. A vida na manifestação da divindade, nos atendendo, já é um milagre inteiramente, todos os dias e toda hora. Nós rebaixamos a divindade quando queremos atribuir a ela a promoção de milagres circunstanciais e para alguns de seus filhos. Deus espalha mancheias os seus milagres para todos nós, que são as leis da natureza que deveremos saborear, compreendê-las, observá-las e valermos-nos dela para podermos fazer as revoluções físicas, emocionais, mentais, espirituais e morais que necessitamos fazer no nosso processo de iluminação. Quando a gente não está bem e queremos orar, mas não conseguimos, parece que as palavras fogem, que o pensamento dispersa, como se tivesse um pano sombrio sobre nossa consciência. Pode ser uma influência espiritual negativa, uma obsessão espiritual? O que fazer quando isso acontece? Pode ser e pode não ser. Por exemplo, orar com dor de cabeça é muito difícil. Orar com uma dor no joelho, com uma diarreia, tendo cólicas, é muito difícil, porque você não consegue concentrar. Então, é plausível que numa circunstância difícil, eu tenha dificuldade de coordenar a mente, de centrar a concentração, de aprumar o pensamento e ajustar a emoção. Então, fica comprometido esse ato, como de um filho que está com dor, ou está com problema de sofrimento, ele pegar o celular e fazer a ligação para o seu pai. Mas ele tem a vontade, mas não dá conta, e pede para alguém fazê-lo, por exemplo. Mas a oração, ela não precisa ser uma construção. Então, quem está com dor, diz Allan Kardec, o livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, quando trata do assunto oração, no último capítulo, onde ele dá orações, faz um resumo da temática e constrói orações para ver como nós podemos elaborar o pensamento dentro das leis universais. Ele não dá aquelas orações para a gente ficar repetindo para esse papagaio, porque não é o objetivo dele transformar aquelas orações em ritual. Tanto é que, às vezes, a introdução, o preâmbulo da oração é maior que a oração, porque o que é importante é a gente entender. A oração, ou as orações que ele dá exemplo, são apenas exemplos. E algumas delas, ou quase a totalidade, são orações simples e rápidas. Não tem oração grandona, não tem. Porque a oração, ela é um ato de fervor. E às vezes ela está numa frase: oh meu Deus, me ajuda. Isso é uma oração. Quem está com dor pode dizer essa frase: oh meu Deus, me ajuda. Oh meu Pai. Isso é uma oração. Oh meu Pai é uma oração. A gente acha que só vai conseguir orar se fizer solenemente. Não, ainda não procurando ritual, porque tem que ter começo, meio, fim. Às vezes você telefona para o seu pai, para a sua mãe, e diz: pai, estou com saudade de ti. Foi isso a oração. O diálogo com seu pai: oh, meu filho, você não fala nada, tá, tchau, tchau, pronto. A oração foi palavras. Eu não precisava dizer para o seu pai físico. Para Deus o fenômeno é igual, é similar. Então, quando nós estamos perturbados, às vezes tem dificuldade. Nós podemos dizer essas frases do fundo da alma. Se perturbado por interferência espiritual, isso acontece com muita frequência, a gente se vale de um livro evangélico, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, ou uma outra obra de natureza evangélica, e ler uma página, ler duas, porque quando a gente lê com a voz articulada, nós estamos conectando-nos com ela, os espíritos estão acompanhando a leitura,
E os benfeitores estão reservando as estratégias para nos atender e atender as entidades, que são nossos irmãos, que a gente precisa acolher com muita fraternidade. Então, essa estratégia de procurar uma página, a leitura de uma obra, ou cantar uma música sacra que nos diga respeito à divindade, ou uma música popular que nos prospecte, porque ela traz, por exemplo, uma conexão com o divino. Foi Deus quem me criou. Por exemplo, essa é uma música popular, falando de Deus, né? Quando a gente vê algumas músicas populares, são verdadeiras preces. E a gente pode, se fizer sentido naquele momento, começar a cantar, se não tem a página para ler. De tal modo que nós não estamos desamparados. Uma frase, uma palavra, uma página, uma música nos abre a possibilidade de conexão, e depois de nos demorarmos um pouco mais para recebermos a ajuda divinal, no silêncio, ou então numa construção um pouco mais demorada, para que os espíritos possam me atender enquanto eu estou conectado com ele. Ou após a oração, eu vou para uma atividade que também me mantenha conectado com o divino. Eu vou para leituras, eu vou para uma música silenciosa, vou para uma música sacra, e ali eu mantenho o psiquismo, a sintonia que eu comecei numa oração, que foi uma frase, me mantenho naquele estado de oração enquanto os espíritos vão me atendendo e atendendo as entidades, e aquela perdão que o perguntador estabeleceu vai cedendo para que todos possamos viver em paz. Gostaria de saber sobre a oração que é feita sobre a água, sobre a mesa, durante o Evangelho no Lar. Não seria uma espécie de amuleto, já que o Senhor disse que não precisamos de nenhum para orarmos? É verdade, se transformarmos o Evangelho, se não tiver a jarra, não tem Evangelho lá, aí se transformou num ritual. Se transformou num ritual. A recomendação dos Espíritos é uma recomendação genérica. Porque se tem 5 pessoas fazendo o Evangelho lá e uma está doente, essa precisa de uma água específica. A jarra não vai atendê-la como ela precisa ser atendida. Então a gente separa a água daquela pessoa para que ela seja magnetizada. Porque a água que ela precisa não é a que todos precisam. Se nós reservarmos um pouquinho de água em cada copo a cada, também está bom. Porque a gente sabe qual é a necessidade de cada um. Quando fazendo o Evangelho lá, no estado de necessidade mais específico, eu reservo uma água para mim e peço aos espíritos amigos que aquela água se magnetize em prol das minhas necessidades, que são específicas naquele momento. Não é um tônico geral, é uma medicação pelo magnetismo dos espíritos, às vezes se valendo do recurso de algum médium que está ali fazendo o Evangelho lá na hora da oração ou durante a reunião, que impregna a água e que nos faz bem, e que nos atende. Se há um médium, às vezes a água até ganha sabor, ganha odor, mostrando que houve uma intervenção superior naquela água. Então, o Espiritismo, ele não tem ritual. A oração pode ser feita com os olhos abertos. Fechamos os olhos para aumentar a concentração. É como se fechássemos a porta do quarto, porque os olhos estão abertos, a gente se distrai. É só por isso. Mas se você está diante de um quadro, diante da mãe, como o garoto estava, diante da mãe contemplando a mãe, estava orando. Você está diante do mar, de uma floresta, de um jardim florido, você conversa com Deus ali, com os olhos abertos. Não há ritual no Espiritismo. Toda manifestação que a gente queira repetir, simplesmente por repetir, aí é ritual. Mas, por exemplo, alguém pode perguntar, mas a oração, ao acordar, que você disse, não é um ritual? Não, não é. Você não lava os rostos quando levanta, escova o dente? É um ritual escovar o dente? Não, você lava o rosto, escova o dente, faz a sua higiene pessoal pela manhã, para poder levar o dia. Do mesmo jeito que quando você chega cansado, suado, você toma um banho. É um ritual? Não. Você se programa e você usa algumas coisas que estão integradas e tem uma intencionalidade, tem uma racionalidade. O ritual é uma coisa que está estabelecida e que você não questiona, não tem um porquê. Então, quando nós fechamos os olhos, quando nós colocamos uma água, nós podemos fazê-lo intencionalmente. Se está intencionalmente posto, racionalmente, logicamente compondo, está tudo bem, porque eu não estou usando como ritual. Se a jarra
não tiver presente, a gente esquecer, não tem problema. Não tem problema. Se eu orar com os olhos abertos, também não tem problema. A oração não é os olhos que fazem. Então, o Espiritismo tem essa clareza que nos ajuda a olhar a vida com essa liberdade de movimentação rica e que não nos engessa, porque nós somos danados para querermos criar rituais na relação com Deus. Ritual na vida a gente pode ter, ritual para funcionar. O ritual que você faz, por exemplo, quando desencarna alguém, quando nasce alguém, quando casa, as celebrações, são rituais sociais, que são importantes, principalmente. Mas quando você fazer os rituais para se relacionar com a divindade, à luz do pensamento espírita, eles são dispensáveis. Outras doutrinas utilizam de uma forma respeitosa e sagrada. E temos a obrigação, o dever de respeitar e entender que eles fazem isso como um objetivo útil. E se há sinceridade, a conexão com o divino se transforma tão efetiva quanto um outro que não tem ritual, como é o caso, por exemplo, da nossa própria espírita, que é destituída de rituais religiosos. Queria agradecer aos amigos e terminar o nosso momento com uma oração, considerando que nós falamos desse tema. Eu queria convidar você que está aí, para que pudéssemos falar com Deus, para pedir, sim, para agradecer também, para louvar também, nesses dias tão difíceis para o mundo, para a nossa pátria, que tem esse ressentido das dores que se multiplicam em função dos contágios dos vírus, dos desempregos, da miséria, das desencarnações em massa, dos lutos que se fazem em almas, em famílias que não estavam preparadas para viver o luto, porque não investiram na dimensão espiritual, de alguns que desencarnam e que vão precisar de ajuda das nossas orações. Então eu convido a todos para celebrar o final do nosso encontro, dizendo do nosso jeito: ó Pai, quanta dor, não temos a dimensão dos teus desígnios para vir ao encontro das nossas necessidades que se multiplicam no campo humano. Vem, vale-te desses anjos tutelares, que ora são nossos entes queridos, ora os nossos anjos guardiães, ora espíritos luminosos, que venham ao nosso encontro minimizar a dor, nos ajudar a sair do corpo, favorecer-nos que possamos nos manter no corpo recuperando a saúde. Ó Pai querido, vale-te das nossas energias desse momento. Nós somos centenas de pessoas nesta hora conectadas contigo, disponibilizando energias de cura aonde ela precisa ser efetivada agora, especialmente nos hospitais ou nas casas de pacientes que agonizam por não terem acesso a tratamento médico. Misericórdia, vale-te das nossas energias para que eles se recuperem, se refaçam. E se a tua vontade for a desencarnação, que é um fenômeno natural, seja a tua bondade a retirá-los do corpo com a ajuda das nossas orações, para que esse trespasse faça de forma serena, serenamente, no apoio dos seus amores que estão do lado de lá da vida, no mundo espiritual, acolhendo-os como quem acolhe no aeroporto a chegada de um ente bem-amado. Mas queremos te agradecer as bênçãos de estar no corpo, de estarmos te conhecendo, de estarmos nos descobrindo, de podermos dispor de uma vida razoavelmente confortável.
alimento, roupas, parentes, amores, e essa doutrina veneranda que nos trouxe Jesus de volta. Queremos te agradecer. A doença que às vezes vem ao nosso encontro para nos purificar, a bênção da fé. Queremos te agradecer, Pai, porque Tu és o poder, a bondade, a sabedoria imensa. Acolhe-nos, portanto, na Tua justiça, na Tua misericórdia infindável, e submerge-nos na Tua paz durante o sono, para que, desdobrados do corpo, sono, sejamos úteis nas visitações no mundo corpóreo ou no mundo espiritual, como enfermeiros ou serviçais dos enfermeiros espirituais, no atendimento às necessidades que se multiplicam hoje no mundo corpóreo e no mundo extracorpóreo. Sê conosco, Pai amantíssimo e bom, e permite, finalmente, que o Teu amor infindo se distribua por toda a terra, nos países mais sofridos, para que o nosso planeta azul possa voltar a sorrir, e para que a vida cantante renasça depois da poda, trazendo a folhagem, as flores e os frutos, caracterizando que tudo reflete a Tua perfeição. Fica conosco e guarda-nos para sempre. Gratidão. Cada ano traz consigo um novo tempo. Como o vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br